Eles tiveram seu primeiro quadrinho publicado em 1959 por um criador que até hoje encanta gerações e que continua criando e criando mais histórias sobre o seu universo, conhecido por Maurício de Souza, o Stan Lee do Brasil. Ele aparece em cada pontinha das suas obras, principalmente ultimamente nos filmes e séries relacionados a essa turminha aqui, ó. A essa turminha. Quem nunca teve um desse dentro de casa? Quem nunca viu um desse nas banquinhas de jornal? Ou um desse? Ou quem sabe um desse. Não digo especificamente essas capas, mas são histórias relacionadas ao mundo da Turma da Mônica. Sabemos que tem várias histórias, sabemos que tem várias aventuras e muitos personagens adicionados no decorrer do tempo. Exatamente, eu vou falar não simplesmente de Maurício de Souza ou da origem da Turma da Mônica, mas sim sobre algo em específico. Já vou deixando bem claro aqui minha opinião. Eu adorei a cada tempo passado assistindo com as minhas duas filhas esta série. Turma da Mônica Origens. Turma da Mônica Origens. Uma das séries que a Globoplay acertou de mão cheia e que realmente ganhou meu coração aos 38 anos de idade. Eu sou o Bruno e esse é o Dimensão Cult. Venha comigo viajar nesse universo da Turma da Mônica. Quem são vocês? Muito bem. Turma da Mônica Origens é uma das séries brasileiras produzida pela própria e exibida pela Globoplay, com parceria com a Biônica Filmes, e que estreou agora. Inclusive, se você não assistiu, você não sabe o que está perdendo. Ela estreou agora dia 24 de outubro de 2024 e na mesma plataforma de streamer. E ela conta com a direção de Daniel Rezende, com o roteiro de Marina Lório, e é baseada na série de histórias do Limoeiro, do pessoal do Limoeiro. Bom, essa série ela conta com Giovanna Urbano, Felipe Rosa, com Manu Colombo e Bernardo Faria, Sabrina Souza, e nos papéis principais, ou seja, esses são os personagens que a gente vai acompanhar durante a série. Tem uma personagem, a neta da personagem principal. Lembrando que por enquanto eu vou falar sem spoiler, tá? Não vou dar spoiler nenhum, a não ser o que está escrito no próprio enredo da história, tá? Mas no decorrer do vídeo pode ser que eu solte algumas pérolas aí. Então não deixarei claro se é spoiler ou não, mas quem quiser tirar a prova, corra lá para o Globoplay e assine o pacote, ou então assista se você já tem assinado, de preferência com a sua família. Eu garanto que você não vai se arrepender. Dito isso, vamos lá. A trama ela roda antes deles se tornarem amigos, ou seja, como a origem de Cebolinha, Mônica, Cascão, antes de se tornarem a Turma da Mônica. Ela conta todo aquele enredo da apresentação de cada personagem discretamente, conforme vai se iniciando os seus vínculos. Então, nem todos, eles não sabem quem são, eles não sabem seus medos, eles não sabem suas qualidades, seus defeitos, eles não sabem nada. Simplesmente tudo começa quando eles se encontram um a um, praticamente simultaneamente chegando no próprio hotel, tá? Eles chegam para passar as férias, os quatro. Lembrando que nenhum dos quatro moram na mesma cidade, tá? A não ser uma personagem que tem lá,
né? Que inclusive tem também nos quadrinhos, mas ela não é revelada no início. Ela vai sendo desenvolvida no final, e no final a gente realmente descobre quem é aquela criaturinha, quem é aquela criança tão enigmática. As famílias acabam chegando no hotel, vão todos para a piscina. Sabemos quem tem medo de água, né? Cascão. Então ele fica meio que por fora, ele aparece até com guarda-chuva, tudo. Mas de repente começa a chover no Limoeiro Palace Hotel. Limoeiro Palace Hotel. E uma súbita chuva que desencadeia sobre essa cidade. Eles criam uma animada gincana. Essa animada gincana é criada acredito eu que seja pelo zelador do local, né? E porque assim, caiu essa chuva de repente, a criançada, poxa, um prédio cheio de criança. E como os pais geralmente se viram, né? Encontram alguma coisa para fazer. Mas as crianças não, as crianças são enérgicas, então elas não vão querer ficar paradas. E aí o próprio dono do local aciona esse rapaz, esse zelador, e fala, ó, se vira. Ele vai, inclusive chega a falar pra ele, literalmente assim, ó, ele que vai resolver o problema. Existe a personagem que ela fala pra caramba, é uma personagem encantadora. Eu no começo me interessei pela história dela, eu queria saber mais sobre essa menina. Falei, pô cara, que é essa menina? De onde saiu essa menina? Será que ela tem nos quadrinhos? Será que eu deixei passar batido? Né? E é a Denise. A Denise, ela está lá dentro, junto da história, é uma das personagens que tem nos quadrinhos, ela está lá. E ela fica toda feliz, porque existem algumas histórias por trás da infância dela, por trás dela mesma. Só que nessa gincana tem um problema. Tem que dar um prêmio para as crianças. E o que eles vão dar de prêmio para as crianças? A solução achada, a solução encontrada pelo zelador, né, é apostar as moedas de uma máquina caça-níquel que se encontra na sala de jogos. Então, durante a gincana, ele vai premiando essas crianças com as moedas, as fichas. E no final do evento, o ganhador levará o pote de fichas. Ou seja, milhares de fichas, todas as fichas do hotel estarão lá para essa criança, serão dadas a essa criança para ela gastar com qualquer brinquedo que ela quiser. Porém, Mônica, ela tem um objetivo único. Mas antes de continuarmos nesse ciclo aí, vamos voltar um pouquinho, vamos acelerar um pouquinho mais o enredo. A trama começa, tá? Não é bem um spoiler ainda, mas a trama começa com a Mônica, os personagens todos adultos, e eles são cada um tem a sua característica, porém alguns mudaram algumas coisas. Cascão, a gente vai descobrir depois que ele não tem mais medo de chuva. Cebolinha corrigiu sua fala, Magali controlou a sua fome e Mônica tem controlado a sua força. Mas no decorrer da trama a gente vai descobrindo que vai identificando cada um pelas suas características que ainda estão neles, mas não visíveis. Eles têm controlado, mas eles não perderam suas características, porque senão não seria Turma da Mônica. Eles não seriam os personagens que a gente conheceu nos quadrinhos ou conheceu nas séries, no filme, certo? Lembrando que essa série é a primeira série que monta o elo canônico cinematográfico deles, tá? Então ele não perde o enredo dos outros filmes que a gente acompanhou. Os outros filmes que saíram anteriormente, né? Eles não perdem a história, eles continuam. É como se começasse por essa série e dessa série partisse para os outros 2, 3 filmes que a gente viu aí, tá? Inclusive no Mônica Jovem, que ninguém gostou, né? Convenhamos que eu não assisti, mas deram notas muito baixas para Mônica Jovem, Turma da Mônica Jovem. Vamos lá. Enfim, é uma série curta de 8 episódios, só tem uma temporada até o momento. Eu acredito que no final ficou um ganchinho para contar mais histórias, talvez, quem sabe, se o pessoal tiver um interesse aí de estar colocando algumas
algumas histórias do próprio quadrinho, ficaria interessante, né? Ficaria bem interessante colocarem histórias de alguns quadrinhos ou adaptarem algumas histórias dos quadrinhos para dentro da série. Ficaria excelente. E acredito eu que daria umas 3, 4 temporadas aí brincando, porém não com as mesmas crianças. A gente sabe que as crianças cresceram agora, né? Então teria que fazer uma diferença de idade um pouco maior na história, se fosse seguir o mesmo roteiro de lembranças, que é o que se trata na história de Mônica. Mônica, por algum motivo, perdeu sua memória depois de adulta, em algum momento, né, que eu não vou falar aqui agora. Ela perde sua memória e ela tem uma neta. Não se fala da mãe e do pai da neta, mas é somente o intuito desse enredo que eu notei é tratar realmente das lembranças deles e a importância de passar a história, de você manter suas amizades antigas, as lembranças antigas, passar para a próxima geração, mostrar para a próxima geração que o mundo não precisa ser tão ruim, tão mal como a gente pensa. O mundo pode ser belo, o mundo pode ser florido, de acordo com aquilo que a gente vê. Tudo aquilo que a gente vive, ele pode representar para a gente de uma forma diferente, dependendo do nosso ponto de vista, independentemente daquela experiência que a gente passou. Bom, voltando ao enredo, Mônica perdeu sua memória e aí, de repente, num certo dia, aparecem 3 pessoas estranhas na sua casa. A neta de Mônica simplesmente, tem 3 pessoas, a turma chegou. E ela, nesse momento, por alguma coincidência do roteiro, ela acaba perdendo a sua memória. Então ela olha, engraçada a interpretação, cara. Isso aqui até arrepia. A interpretação dela, eu voltei na infância nisso. A interpretação dela, de dizer assim: quem são vocês? A Mônica, aquela menina forte, aquela menina obstinada, sabe? Eu lembro que eu assisti um episódio, acredito eu que foi um episódio, sim, na televisão, onde Mônica perdeu realmente a sua memória e o Cebolinha tocou em frente o seu plano do dono da lua, né, como diz ele. E aí ele consegue até por um certo tempo, mas quando Mônica volta a si, aí a coisa fica ruim pra ele. Mas nesse ponto foi com ela adulta, então o enredo trata sutilmente de que eles precisam resgatar essa amizade com ela e de que ela é aquela menina que sempre esteve ao lado de todo mundo e que formou aquela amizade. Inclusive Cebolinha fala, ele cita, tudo começou quando eu cheguei no hotel. Eu fui o primeiro a chegar no hotel. Na verdade não foi bem o primeiro não, porque a Mônica chegou, estava logo ali, né? Então, Mônica e Cebolinha são os primeiros a encontrar no hotel. E Mônica acaba indo para a piscina, como todas as outras crianças, e lembrando que tem a chuva, essa chuva começou a cair, e aí Cebolinha aí Cascão chega lá. Cebolinha é o primeiro a se aproximar do Cascão, a não se preocupar com o cheiro dele, a se aproximar. Então por isso eles explicam bastante assim nas entrelinhas, sem escrachar, com as ações dos personagens, como que a amizade de cada um floresceu, como que a amizade de cada um floresceu ali. Por que Mônica é amiga de Magali? Por que a Magali ela é tão apegada assim com a Mônica? Eles brincam bastante, né, nas lembranças, ou até mesmo com ela adulta, poucas vezes eles brincam com a Magali com a questão dela comer bastante, né? É engraçada a cena em que a Magali ela está no apartamento, lá no quarto do hotel, e ela abre o frigobar lá e tá assim de comida, né? Então não precisa nem falar o estrago que aconteceu. E no final a gente vê o drama também dela lidar com essa questão dela comer compulsivamente. Sabemos que a Magali ela é ansiosa. Nós notamos isso pelo comportamento dela. E esse comportamento de ansiedade dela deixa ela nesse estado. Ela é uma criança que quanto mais come, mais energia gasta, e ela não consegue controlar isso. Portanto que a gente vê que ela consegue controlar um pouquinho mais quando ela realmente tem aquilo que ela deseja. E eu não vou falar o que é. Se você quiser, você vai lá, entra na Globoplay e assista. São episódios curtos de 20, 25 minutos. Você vai adorar, eu garanto. Enfim,
Então Cebolinha também. Cebolinha tem a sua fala helada, né? O Cascão ele tem o seu medo da água e nada disso ninguém nota. Cada um tem as suas particularidades e você consegue identificar cada um, mesmo depois de adulto. Então essa criançada tá lá debaixo, choveu, a criançada vai tudo para dentro o Cascão agradeceu porque ele foi para dentro do hotel e aí eles criou essa ideia de fazer a gincana. Criou a gincana, todo mundo vai participar, que não sei o que. A Denise toda eufórica, opa, vai ter crianças agora aqui. Acredito eu que a questão da Denise não é nem ela ser metida, snob. Ela simplesmente quer aproveitar com as crianças. Só que Limoeiro passou a ser chato com as crianças que tem lá. Ela tem um papel importante na trama que faz você entender. Se você assistir com a cabeça aberta mesmo, você vai entender o porquê que ela é daquele jeito. Por que ela ficou toda feliz, por que ela é tagarela, por que... Tem um porquê, né? Um dos motivos eu vou deixar claro aqui. No meu ponto de vista, um dos motivos é porque as crianças do Limoeiro não se juntam com ela. Existe um motivo por que não se juntou com ela, tá? E vocês vão saber mais pra frente, tá? Então, a partir do momento que Denise fica sabendo disso, opa, vamos fazer uma gincana. Fizeram a gincana, tiveram alguns eventos, alguns jogos, mas toda essa gincana ela gira em torno do drama da Mônica. No fundo, a Mônica é sempre o centro das atenções, não de um ponto negativo, de um ponto positivo. A união dos amigos, a amizade deles foi construída em torno desse drama que a Mônica tem. É passado um trauma que a Mônica tem de infância. A Mônica tem um trauma de infância, que isso prejudicou ela bastante, né? E ela tem esse gatilho. Ela tem esse gatilho depois no decorrer da série. Ela fica bem para baixo. Então é uma série muito legal, muito importante para você assistir com sua família, para você se identifica muitas das vezes com alguns personagens, tanto os adultos quanto as crianças, quanto a versão mais velha deles. É bem capaz que vocês vão se identificar bastante com alguns deles. Eu me identifiquei bastante com alguns, não com o Cascão, porque eu gosto de tomar banho. Mas, brincadeiras à parte, eu me identifiquei bastante com a personalidade de alguns ali, né? E... enfim, chega no final da gincana, uma das últimas provas, eles precisam escapar de um local, e esse local é onde desencadeia o gatilho da Mônica, né? E lembrando que o enredo está em torno dela, porque no momento em que eles saíram da chuva e foram para a praia, para dentro do hotel, a Mônica esquece o bendito do Sansão, que eu não tinha falado do Sansão ainda, né? Então, ela esquece o abençoado do Sansão lá na piscina. Ela esqueceu ele lá e no decorrer do tempo esse Sansão vai para dentro da caça-níquel. Para dentro do caça-níquel, e dentro desse caça-níquel tem as fichas. E olha aí, ela precisa pegar essas fichas. Ela precisa ganhar essa competição para pegar as fichas. E a cada ficha que ela ganhou no decorrer da competição, ela foi utilizando. A Magali chegou a cometer um ato de solidariedade, deu uma ficha para ela. Então, enfim, mas ela só vai conseguir resgatar essa ficha, esse personagem, né, o Sansão, depois, no final, quando o campeão da gincana retribui a ela um favor que ela fez para ele na última tarefa da gincana ali. Cara, a inocência, a sutileza da criança naquela série foi muito bem trabalhada, muito bem construída. Para quem viveu nos anos 80 e 90 até o comecinho dos anos 2000 vai saber do que eu tô falando, que é inocência, o que é você fazer as coisas de coração aberto, de coração puro, sabe? O que é uma criança, um exemplo aqui que eu já vi muitas das vezes, criança pequenininha, você pedir uma bala para ela tá com a balinha na mão dela, ela vai lá e dá sem pensar duas vezes. Essa inocência que eles estão querendo resgatar, no meu ponto de vista, na série Turma da Mônica. Bom, eu não vou falar muito por aqui, porque se eu falar, pode ser que dê spoiler. Eu já deixei o mais claro possível que você,
precisa assistir Turma da Mônica Origins. Você quer saber a parte com spoilers? Aguarde aí que logo logo vai estar saindo um filme, ó, quentinho pra vocês. Na verdade não é assim, né? É assim, né? Mas vai estar saindo, ó, quentinho pra vocês aí, pra vocês poderem estar desfrutando. E eu espero que já tenham assistido, para eu poder dar o máximo de spoiler possível e gargalhar um pouquinho, lembrando de algumas cenas que eu vi lá que não tem nem como. Eu gosto, pelo menos com essa série, das poucas que eu assisti, essa daí foi a única que conseguiu me resgatar, e eu posso dizer com todas as palavras, todas as letras: assista com seu filho, com sua filha, com toda a sua família, e você não vai se arrepender. É para todos os públicos. Eu sou o Bruno, e esse Dimensão Cult, e eu deixo com vocês o meu abraço, o meu beijo. Fiquem